A sala onde o podcast foi gravado tem uma luz quente com cenário de fundo na tonalidade marrom. O cenário é composto por um tecido com formas geométricas e uma esteira de palha no meio. Na frente do cenário está o apresentador Jean Matheus, homem negro com bigode e cabelo crespo curto com as pontas descoloridas. Usa camisa marrom, um brinco de búzio na orelha e uma pulseira de búzios no pulso. Ele está no centro da tela, sentado na frente do cenário, centralizado com a esteira de palha. Na frente dele tem uma superfície de madeira e um microfone. Ele segura uma ficha na mão e está com os braços apoiados nesta superfície. A comunidade é a luz guia da tribo. É onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para cuidarem umas das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com os seus dons que trouxe ao mundo, da forma apropriada. Sem essa doação, a comunidade morre. E sem a comunidade, o indivíduo fica sem espaço para contribuir. A comunidade é a base na qual as pessoas vão compartilhar seus dons e recebem as dádivas dos outros. Sobon Fussomé. As memórias nascem desses encontros. A sala onde o podcast foi gravado tem uma luz quente com cenário de fundo na tonalidade marrom. O cenário é composto por um tecido com formas geométricas e em cima do tecido tem 3 esteiras de palha, uma no meio e 2 nas pontas. Tem uma mesa de madeira no meio com uma esteira de palha passando por cima da mesa. Na mesa tem um bule e 3 xícaras esmaltadas, branca e vermelha. Ao redor da mesa estão sentados os participantes. Do lado direito está sentado o entrevistador Jean Matheus, homem negro, cabelo crespo curto com pontas descoloridas, com uma camisa marrom claro e uma calça bege. Do lado esquerdo estão os 2 entrevistados. Douglas Neves, sentado mais ao fundo, homem branco, cabelo preto curto, usando camiseta regata preta. Mais à frente está sentada a outra convidada, Vilmara Oliveira, mulher parda, cabelo grisalho ondulado grande, usando camiseta com estampas geométricas na cor marrom e óculos de grau. Salve, salve comunidade! Estamos aqui hoje no 3º episódio do podcast Eu Não Sou Daqui, Memórias em Movimento, com 2 convidados muito especiais para mim. A primeira é a Vilmara Georgina, filha de militar e costureira, nascida em plena ditadura militar, morou em vários estados do Brasil devido às transferências do pai piraporense. Estudou História nos anos 70 e tornou-se ativista do movimento estudantil contra a ditadura militar. Fez artes cênicas em Brasília e atuou como figurinista e bonequeira em inúmeros espetáculos nos anos 90. Em João Pessoa, Paraíba, trabalhou com o coletivo Alfenim, grupo de teatro político dialético, como diretora de arte nos anos 2009 a 2014. Em Belo Horizonte, estudou artes plásticas na Escola Guinhá, UENG, tendo trabalhado com saúde mental por 8 anos como monitora de oficina de arte. Em Pirapora, onde mora pela 4ª vez, trabalhou como monitora de oficinas sociais, tendo ajudado na criação das primeiras oficinas de saúde mental que deu origem ao Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Atualmente produz cadernos artesanais e ministra oficinas no Clube Literário Tamboril. E o outro convidado que temos aqui hoje, pessoal, é o Douglas Neves, que tem 40 anos, nasceu em Osasco, São Paulo. Entre idas e vindas, está em Pirapora há mais de 20 anos. Jornalista de formação, atua como professor de artes cênicas, atua como professor de artes e ciências humanas na rede estadual de Minas Gerais, envolvido com várias expressões artísticas como a música e o teatro. Acredita que a arte é a única e possível redenção para a espécie humana. Gente, primeiramente obrigado por terem aceitado o convite de estar aqui hoje para essa conversa. Vai ser uma conversa descontraída, não precisam ficar preocupados, tá? Sim, claro. E aí, eu já vou começar com a primeira pergunta, né? Que esse podcast ele é voltado para memória e território. É para saber de onde vocês vieram, de onde a família de vocês vieram. Tá. Bom, a família do meu pai, ela veio dessa região de Curveiro. Meu pai nasceu em Pirapora e o pai dele era chefe da estação em Buritizeiro, né? E minha mãe veio com a família de Pará de Minas. Meu avô, inclusive, fundou aqui um bar e restaurante que chamava Tudo Azul, que foi muito famoso, muito conhecido aqui em Pirapora durante um momento, né? Antes dele passar para outros donos, que quando meu avô fundou era um restaurante mesmo para esses viajantes, né?
E minha mãe, inclusive, trabalhava lá também, servindo, toda a família, uma família muito grande. E minha mãe e meu pai se conheceram aqui. Namoraram 10 anos, casaram, inclusive minha mãe teve que ir para Belo Horizonte escondido, casar com meu pai, porque meu avô não queria, tem toda uma história, né? Mas casaram, moraram aqui muito tempo, e meu pai entrou para aeronáutica aqui em Pirapora, no momento que tinha aeronáutica aqui. Aham. E nasceu primeiro meu irmão, né? E eu saí daqui de Pirapora com eles na barriga da minha mãe. Eu sempre conto para todo mundo que eu fui gerada Foi gerada em Pirapora. É. Mas aí ele pediu transferência para Lagoa Santa e eu nasci em Lagoa Santa. Então essa é a minha origem piraporense. Ah, bacana. E você, Douglas, como foi que sua família chegou aqui em Pirapora? Minha família não chegou, ela saiu. Ela de saiu? de Pirapora. Sua família saiu de Pirapora? Exatamente. A minha mãe é piraporense, aqui do bairro Santos Dumont. Aham. Quando Santos Dumont ainda só tinha mato. Essa história realmente é verídica. Lá só tinha mato. E ela conheceu o meu pai, que o meu pai já era de Coração de Jesus. E a minha tia mais nova estava namorando um rapaz. E o meu pai, esse marido da minha tia, trabalhava em Várzea da Palma. Entendi. E o meu pai veio trazer uma carta do meu futuro tio para minha mãe. Aí eles se conheceram. Aham. Se casaram. E o tal do êxodo urbano, né? Foram morar em São Paulo. E lá, 5 anos depois, eu nasci. Entendi. Você nasceu em São Paulo, então. E aí o motivo da ida para São Paulo foi por qual motivo? Questões financeiras. Questões financeiras, questões né? financeiras, né? O Sul Maravilha, conquistar, né? Uhum. A estabilidade financeira, que de fato é importante na nossa vida, né? A questão de sobrevivência. Uhum. E eles moraram lá mais de 15 anos, Em Osasco mesmo. em Osasco. Entendi. Em Osasco. Quando, em 1998, eu tinha 12 anos, a minha família veio para Pirapora, de mudança mesmo. Minha mãe não estava se sentindo muito bem na cidade grande e veio morar aqui. Uhum. Aí, desde então, eu fico entre lá e cá. Os Entendi. meus pais se separaram, aí eu ficava umas temporadas com meu pai, umas temporadas com a minha mãe. E nessas idas e vindas já tem mais de 20 anos que eu fico pra lá e pra cá, igual uma bolinha de ping-pong. Ai, ai. Gente, e assim, qual a memória que vocês têm mais antiga, assim, compartilhada entre a família? Assim, uma memória que é marcante pra vocês? Uma memória afetiva, algo assim. Mas em relação a Pirapora, Em relação ou a Pirapora, né, ou a família mesmo. No seio familiar. a gente vinha todas as férias para Pirapora. Então, assim, eu cresci vindo todas as férias. Mesmo quando eu morava em Recife, a gente vinha. Então, assim, Pirapora é a minha memória de infância, a família toda reunida, porque eu tenho uma tia que sempre morou aqui, ficou em Pirapora, ela não foi embora. As outras foram embora e ela ficou aqui. Então, a gente vinha sempre para cá. Então, eu tenho uma memória muito, né, inteira disso, sabe? Dessa convivência em Pirapora sempre, todo ano, com os primos, com essa tia, e naquele rio, né? O rio, então, eu acho que é a memória mais forte que eu desenvolvi em Pirapora foi com esse rio, né? Que é uma ligação muito forte que a gente cria. E teve algum episódio assim marcante no Rio, um dia específico, alguma coisa? Ou todas as visitas eram muito especiais? A todas, sempre, Todas, né? sempre, né? O que se tornou para mim melhor ainda, né? Já não é tão antiga, que seria depois os carnavais de Pirapora, né? Que a gente via, independente de onde morasse também, todos os carnavais em Pirapora. Então, essa festividade do povo piraporense sempre foi uma coisa que me marcou muito, assim. Que me tornou uma piraporense festiva. Entendi. E você, Douglas, tem alguma memória assim marcante De infância. de infância? De infância, essa questão das férias, similar à minha colega aqui, essa questão de vir às férias para Pirapora era uma coisa fantástica. Era como você pegar um passarinho que ficava numa gaiolinha, Exatamente.
e você soltava Soltar. esse passarinho num lugar com espaço, num lugar com terra, Uhum. num lugar... A casa da minha avó era uma casa muito humilde e eu lembro que lá não tinha água quente no banheiro. E eu muito medroso, friorento, como sou até hoje, eu lembro nitidamente. Tenho até a sensação no corpo da água fria, que não era tão fria assim. E o rio também, né? Essa questão, os primos, as árvores, que eu nunca consegui subir em um, tinha que ficar esperando as pessoas jogarem uma manga, Ah, não é uma possível. goiaba, por caridade. E muro eu já sabia pular, você vê aquela coisa da capital mesmo, né? A árvore não tinha muita intimidade, com o muro eu já tinha. Uhum. Então, essas coisas de infância mesmo. A vivência familiar, então, das férias foi algo marcante Demais. para vocês Vim dois. pra Pirapora, né, principalmente. Mas que eu também sempre morei em capital. Aham. Então era essa liberdade de Pirapora, de andar na rua de chinelo, de estar no rio o dia inteiro, das brincadeiras na água, de juntar com os primos, né? Então isso tudo é muito forte. Isso não tem como você... Uhum. E era um Nenhuma costume, outra né? cidade me marcou assim, entende? Tinha muito esse costume aqui do pessoal andar de sunga ou as mulheres de biquíni, demais, né? era Com praia. boia. E assim, era uma cidade que tinha essa característica bem marcante, Exatamente. praieira. E vocês acham que isso se perdeu, assim, de algum modo? Por que que Nossa, isso, perdeu geral. esse Foi nem contato todo não tá mundo, mais... né? Bom, eu vejo vários fatores, né? Primeiro, o próprio rio, né? Que ao longo do tempo ele foi modificando, né? Ao ponto da gente não ter mais tanto prazer mais, né? Com ele como a gente tinha na infância ou na minha adolescência. Entende? Assim, porque eu vim a Pirapora não só durante a infância, mas durante toda a adolescência. Por exemplo, meu primeiro namorado foi em Pirapora, né? Então, muita coisa que acontecia e a gente realmente não tinha esses atrativos de vida noturna. Pirapora era tão roça que custou chegar uma televisão aqui. Uhum. Eu já tinha televisão na capital, chegava em Pirapora não tinha televisão. Aham. Então a gente era obrigado a estar na rua, né? É a tal cadeira na calçada, fugiu para dentro de casa, né? Então assim, eu frequentei Pirapora numa época que sai Guarabira, vinha uma Pirapora. A gente saía sem precisar se arrumar. A gente saía de chinela à noite, de short, como se tivesse ainda, né, no final da ida à praia, sabe? Então, todo o processo mudou, né? O que era muito simples, a partir do momento em que a cidade foi ficando mais urbana, foi tirando paralelepípedo, foi botando asfalto, foi uma invasão de um carnaval que não era o nosso, né? Nossos blocos na rua, todo mundo conhecia todo mundo, né? Tinha uma situação assim que unia mais as pessoas. E a gente ia não só pra praia todo mundo junto, mas como a gente ia caçar um córrego, caçar uma cachoeira, sabe? Juntava todo mundo. Então, era isso que nos ligava. Era uma vida praticamente rural que a gente tinha em Pirapora. Não tinha essa urbanização toda, essa... Né? Não existia. Né? O único lugar que a gente tinha de noite era o tal do bambuzinho, que a gente praticamente nem podia frequentar, que era uma galera mais velha que ia lá. Né? Então, assim, essa mudança... Eu não sei em que momento ela aconteceu, porque eu também fiquei muito tempo sem vir a Pirapora, mas quando eu voltei, por exemplo, não tinha mais vapor, né? O rio foi ficando assoreado, Parou de fazer os passeios, né? A praia já não era a mesma coisa. A gente tinha um costume de todo fim de tarde ver o pôr do sol, era algo que não precisava nem combinar. Todo mundo ia pro muro do cais ver o pôr do sol. Imagina uma população de uma cidade, né, que vai assistir o pôr do sol todo dia. Sim. É engraçado. Hoje você vê as pessoas fazendo caminhada, mas ninguém nem olha o sol se pondo, cada espetáculo lindo que rola lá e as pessoas correndo, fazendo caminhada. Então, assim, criou-se uma outra cultura em Pirapora que desconhece praticamente o que a gente já teve aqui. Né? A cidade teve uma urbanização muito... Acelerada? Muito acelerada. Entendi. Eu acho que foi. Né? Porque eu saí um tempo, quando eu voltei, essas coisas foram perdendo. Então, nem que você tira, por exemplo, os paralelepípedos da rua e taca asfalto, isso já descaracteriza demais a cidade. Sabe assim, não tem mais essa parte.
em que você começa a abrir casas noturnas, em que você começa a ter clubes, as pessoas não vão mais à praia, Entendi. né? Entendi. E ainda tem o agravante da poluição das fábricas, né? Uhum. Que realmente modificou demais a paisagem, né? Uhum. Então, são vários fatores. Eu realmente não tenho esse estudo aprimorado, Essa não. Mas visão, que entendi. eu tenho uma visão, assim, muito triste. Me entristece muito, assim, é ter conhecido essa Pirapora. Né? E antes de mim ainda era melhor ainda, gente. Pirapora chegou a ter 5 cinemas. Pirapora tinha grupos de dança. Pirapora tinha grupos de teatro. Uhum. Né? Pirapora tinha uma vida cultural muito forte e que acabou. Acabou a vida de Pirapora, assim, cultural, que existe é só aqui no Tamboril, pelo que eu vejo. Tem esse reflexo da globalização, né? Que a gente tem que considerar. Mas mesmo tendo a globalização, tem outras cidades que passam por experiências de valorização dos seus bens culturais, Exatamente. materiais e imateriais, né? De um fortalecimento ali da comunidade. Mas a despeito disso, quais memórias vocês têm construído atualmente? Porque apesar das idas e vindas, né, os dois se encontram em Pirapora no momento e tem algo que provavelmente contribui para que vocês permaneçam aqui na cidade, né? Seria o quê, assim? Que memória vocês têm construído ou que esperanças vocês têm desejado? O que você acha, Douglas, disso? Assim, ouvindo as falas de Vilmara, já é outro, eu já vejo por outro prisma, Uhum. porque ela viu essa cidade efervescente e essa cidade que hoje se urbanizou. Uhum. Por eu ter vindo de um lugar maior, eu já tenho essa visão de Pirapora como um lugar mais aconchegante, Uhum. mais íntimo, onde todo mundo conhece todo mundo, que é uma coisa que às vezes até me assusta um pouco, de todo mundo conhecer todo mundo. Eu já vejo por esse outro lado, assim. E, inclusive, passou um filme aqui na minha cabeça, ouvindo as palavras dela, dessas coisas que você vivenciou e eu não vivenciei. 20 anos a mais, né? Por essa questão cronológica mesmo. Exatamente. E assim, voltando à sua pergunta, as questões familiares é o que me faz ficar aqui. Uhum. O que me faz ficar aqui é essa questão dos irmãos, da minha mãe, que hoje ela não está mais aqui, ela faleceu recentemente. Já começou a me instigar novamente essa questão de mudança mesmo. Entendi. De caminhar, né? De seguir. Uhum. É a família. É família, né? A base da minha permanência aqui. Uhum. E essa questão ao mesmo tempo que me incomoda essa questão, me incomoda um pouco essa questão de todo mundo conhecer todo mundo, é tão gostoso, né? Você nunca tá sozinho, Uhum. sempre você encontra alguém, quando você tá meio chateado, você sai, você conversa com um, conversa com o outro. Às vezes você sai falando, hoje eu não vou dar bom dia para ninguém. Daqui a pouco você tá às gargalhadas conversando com uma pessoa. Uhum. É um tipo de coisa que apesar dessa urbanização um pouco acelerada, que o mundo tem passado, não é só aqui, ainda tem esse aconchego, essa coisa mais intimista que a cidade pequena proporciona pra né? gente. Entendi. Gente, e para além dessa convivência no seio familiar, né? Vocês sentem algum tipo de sentimento de pertencimento a Pirapora? É onde eu mais pego as minhas voltas para Pirapora, né? Uhum. Porque essa já é a 4ª vez que eu moro aqui. E ao contrário dele, assim, família é a última coisa que me faz voltar para cá, porque à medida que eu fui morando em muitos lugares, e lugares mais distantes, mesmo depois sozinha, eu continuei mudando muito, eu fui desligando muito de família. Uhum. Sabe, assim, não tinha mais aquela obrigação com meus pais, que a gente sempre visitava a família em todos os lugares,
né? Aí eu criei a minha família, né? Eu tenho 4 filhos. E, inclusive, 2 nasceram em Pirapora, né? Eu tenho 2 filhas piraporenses. Então, você vê, eu tive momentos bem diferentes em Pirapora, em que eu fiz família. Eu não vim por causa de uma família, sabe? Assim. Então, é muito curioso, porque eu tenho ainda uma família aqui que eu nem vejo. Eu não tenho ligação nenhuma, assim. O que me liga a Pirapora é exatamente um conforto de uma memória. Eu sinto que Pirapora é meu porto seguro. Entendi. Pelo fato de eu ter morado em muitos lugares e não me sinto de lugar nenhum, então todas as vezes que eu vim a Pirapora, eu vim em busca disso. De uma identidade, de uma raiz, sabe? Assim, porque a vida nômade te deixa muito perdido. Então, em todos os lugares que eu morava, eu pensava, porra, eu não sou daqui. Né? Então, assim, e se eu tivesse num momento frágil, assim, todas as minhas vindas a Pirapora foram em momentos frágeis. E toda vez Pirapora me salvou. Sabe, assim, eu já tenho isso como algo que me salva porque eu chego aqui, eu encontro amigos na infância, eu tenho esse aconchego, essa identidade, uau, nossa, a gente se conhece desde criança, sabe? Assim, em nenhum outro lugar eu tenho isso. Né? Tem o rio, que independente de todas as suas mudanças, ele tá lá, as pedras estão lá, as duchas estão lá, entendeu? A areia tá lá, e eu, assim, me fortaleço muito com esse rio. Então, virou pra mim esse lugar de um encontro comigo mesmo, com a minha raiz, com o meu eu. Pirapora pra mim significa isso. E eu sempre saio daqui fortalecida mesmo. Assim, eu nunca me vejo morando aqui pra sempre. Eu sempre me vejo aqui de passagem, né? Assim, moro um tempo, faço, sempre participo muito de tudo que eu posso participar. Né? Você viu aí mesmo que numa época, eu trabalhei em oficina, né? As primeiras oficinas de saúde mental, foi um trabalho maravilhoso, né? Como voluntária, sabe, assim. Já trabalhei dirigindo um grupo de dança, então, assim, tudo que eu posso oferecer, eu acho isso também maravilhoso. Trazer a minha formação da cidade grande para uma cidade interior. Eu acho que essa multiplicação do meu saber aqui é sempre muito, sabe, assim... Né? Dá aquele conforto pra mim mesmo, de eu poder estar... Porque na cidade grande eu sou mais uma. Entre milhões de outras artistas, né? Fazendo a mesma coisa. E aqui eu sempre tenho alguma coisa pra acrescentar. Sabe? Então, assim, tem esse lado também. Pirapora me fortalece de todas as formas por isso. Mas, assim, chega uma hora que parece que eu preciso e dar uma reciclada. Entende? Recicla. Porque meio que esgota, aí você tem que, vamos mamar de alguma fonte por aí, vamos capacitar com outras coisas, que o artista tem isso também, né? Ele não pode estagnar. Do movimento, né? Não pode, a gente tem que estar sempre... E eu tenho essa veia nômade também, né? Que eu fico sempre com vontade de ir embora de algum lugar, às vezes não tem motivo. É só o fogo mesmo, sabe? De mudança, né? Te entendo. Mas é isso, Pirapora é isso, meu porto seguro. E você, Douglas? Essa questão a base que a gente tem, aquela coisa que você nem sabe porque é uma coisa que vem muito antiga, de pequenas coisas, sabe? A maneira com que você faz uma comida, a maneira com que você se senta à mesa, essas coisinhas que são muito antigas, que a sua avó ensinou para sua mãe, a sua mãe te ensinou, e você tem aquilo, você não sabe nem de onde que veio. Raízes, né? Mas você tem essa questão, falei da comida, essa questão de morar em capital, geralmente as pessoas perguntam, nossa, mas por que esse arroz é tão cheiroso? Alho e sal, lá em Minas a gente faz assim, não tem segredo. É uma coisa que vai com a gente. Então Pirapora tem esse lugar para mim de recarregar as baterias, de aconchego. Eu sei que aqui eu vou ser sempre bem recebido e isso é muito rico. Mas esse lado nômade que a minha colega tem, eu também tenho. Eu gosto de bater uma perna por aí. Pedra. Agora, Pedra que muito se muda não cria limo. Então... Por isso que Pirapora é importante. Vocês falaram aí, Vilmara pontuou isso, né? Essa questão da globalização, né? E da urbanização acelerada.
E assim, eu já vi relatos de crianças que visitam a Biblioteca Tamboril que nunca foram no Rio, né? Que moram mais distante, moram nos bairros mais distantes do centro, né? Da beira do rio e nunca foram. Mas mesmo assim, eu acredito que essas crianças devem estar construindo outras memórias. Com certeza elas estão construindo uma memória que está mais ligada ao Cerrado, né? A essas regiões dos bairros mais distantes e tal. Mas eu fiz esse enredo para perguntar o que é que vocês acham, qual a opinião de vocês em relação ao diálogo entre as memórias aqui em Pirapora. Né? Como que vocês acham que esse diálogo acontece? Porque existem pessoas que têm memórias igual você, viu, Mara? Em relação a esse período efervescente culturalmente de Pirapora. E tem jovens, né, crianças, outras gerações que não têm, mas de certa forma eles devem ter alguma outra, com certeza, alguma outra memória. E aí eu queria saber o que é que vocês acham em relação a esse diálogo entre essas gerações, né, que experimentaram e que essas gerações que experimentaram isso que você viu e que talvez Douglas tenha visto outras, né, vivenciado outros momentos e essas outras gerações que não vivenciaram isso. Como que acontece esse diálogo aqui em Pirapora que vocês Cada enxergam? vez que eu morei em Pirapora, como foram espaços de tempo muito separados também, né? Cada vez eu, além de reencontrar esses amigos de infância, eu criava outros amigos, como agora, por exemplo, né? Então, todas as vezes eu fui criando outros amigos mais jovens, que vieram já dessa Pirapora mais nova, que não pegaram a mesma coisa que eu. Até mesmo por causa dos meus filhos, né? Porque eu tenho filhos de várias gerações, eu tenho filho de 40 anos, né? E é muito curioso isso também, porque meus filhos, todos eles moraram em Pirapora e cada um tem uma idade bem diferenciada do outro. E todos têm uma memória diferente, têm uma relação diferente com a cidade, sabe? E amaram morar aqui, tem uma ligação forte com Pirapora também. E não tinha mais nada do que eu tinha, por exemplo. Né? Meus próprios filhos já foram esse elo também de estar vivendo uma outra situação em Pirapora, mas que eles curtiram. Eu tenho uma que está morando aqui. Já saiu, rodou comigo, morou comigo no Nordeste, tudo, mas atualmente mora aqui. Né? Então, assim, e gosta, e tem toda uma nova geração de amizade, sabe? Assim, é outra história. E eu, com cada pessoa que eu vivi dessas gerações também diferentes, eu criei vínculos muito fortes, percebe? Que também traz esse mesmo aconchego, independente de não terem vivido. Eu não sei, eu vejo Pirapora como uma Minas nordestina, tá? Porque assim, eu tenho problema com Minas, eu acho Minas muito preconceituosa, acho Minas muito ultrapassada, acho que o povo é muito TFP, eu sempre tive problema com Minas. Mas com Pirapora não. Né? Porque Pirapora, pra mim, assim, nem sotaque de mineiro a gente tem aqui, né? Aqui a galera é muito nordestina, né? E eu amo o Nordeste. E é engraçado, entendeu? Isso, que quando a gente sai daqui e vai pra algum lugar, as pessoas perguntam, você é da Bahia? Exatamente! Então, assim, essa pra mim, esse lado nordestino de Pirapora, essa questão de sempre ter tido esse rio, de sempre ser esse calor, né? As pessoas têm uma outra relação com a vida, que se assemelha muito com o Nordeste. Então, assim, eu me identifico muito com isso. Morei no Nordeste já, Recife, morei em Maceió, morei em João Pessoa, né? Então, assim, eu tenho uma ligação muito forte com o Nordeste. E Pirapora, pra mim, é esse lado nordestino de Minas, sabe? Assim, então, assim, essa identidade tá entre todos, mesmo as gerações mais novas. É totalmente diferente a criança daqui de uma criança mineira lá daquela cidadezinha, entendeu? Tipo Ouro Preto, né? Essas bem... sabe, tradicionais mineiras, saca? Elas não, elas também têm um outro perfil. Até o mendigo de Pirapora tem um perfil diferente. O morador de rua de Pirapora é diferente. Sabe assim? Que eu acho que tem muito a ver. Acho que Pirapora está mais afinada com o Nordeste do que com Minas. Percebe? Então, assim, eu acho que talvez seja esse o fio, né? que liga essas gerações.
Mas eu tô falando também sem nenhum estudo para te dar uma resposta, uma pergunta tão Não, antropológica. uma visão, assim, que vocês têm, porque vocês trabalham com cultura, Porque né? Lidam com quando encontro com as pessoas. pessoas de qualquer geração daqui de Pirapora, é sempre essa delícia pra mim, sabe? Assim, do lado mais nordestino de ser Entendi. do que do mineiro. E é isso que a gente é sempre muito bem recebido, a gente é muito amado pelas pessoas, sabe? Assim, tem uma amorosidade muito legal de qualquer geração. Eu tenho amigos de várias gerações. Tem essa galera mais antiga que tá aí vivendo com os jovens também na boa. Uhum. Mesmo nós temos essa memória toda, mas a gente Tá tendo esse diálogo. Tá tendo esse esse diálogo. Uhum. Eu percebo que existe Entendi. isso, saca? Assim, que Pirapora manteve alguma coisa que une todo mundo. Não sei se é a festividade, se é essa alegria, é o Entendi. povo gostar de beber, de sair, de dançar, de curtir. Entendi. Né? Que é uma cidade quente, né? Que as pessoas têm que ir pra rua. Talvez seja isso, também não sei. Te entendo. E o que você acha disso, Douglas? Essa construção de memórias, né? Assim, falando um pouco das experiências dentro de sala de aula, com as de sexto a terceiro ano, entrando na questão da globalização, é impossível a gente tirar o celular da nossa conversa. Também. Uhum. O celular. Então, a estrutura familiar hoje é um pouco diferente também. Então, essa construção das memórias da conversa, por exemplo, na minha época, eu detesto falar isso, na minha época, mas um pouquinho antes, por exemplo, na nossa casa tinha uma TV na sala. Essa TV, a gente assistia o Jornal Nacional e a novela. De dia a TV era das crianças, escureceu, já era dos adultos. Pelo menos lá na minha casa era assim. Era uma tortura, você não podia assistir as aventuras de Tintim porque era no horário da novela. Mas era assim. Os meus irmãos já pegaram aquela fase. Tinha uma TV na sala, mas também tinha uma TV no quarto. Ou seja, já não juntava a galera toda, não era obrigado todo mundo ver o mesmo programa. E hoje já se acentua que cada um tem um telefone. Ou seja, os diálogos também foram prejudicados. Uhum. Falando nessa questão de TV. Se você tem uma TV, tinham as parabólicas que hoje praticamente não tem mais, mas, por exemplo, se você tinha uma parabólica, a programação era toda do Rio de Janeiro. Uhum. Ou seja, e a questão da localidade? E a internet hoje, né? E a internet. Programação do mundo inteiro, né? Então, corre-se o risco de uma criança, de um jovem que mora numa cidade pequena, ele está totalmente imerso na cultura coreana, por exemplo, como eles adoram, né? Uhum. E muitas vezes a avó está ali do lado, que tem cada história cabeluda, algumas até não publicáveis, que a avó não vai contar. Uhum. Mas sempre tem uma tia doida que conta, né? Isso é ótimo. E a gente tem esse lado negativo também. Às vezes você está mais preocupado com a Coreia Do que com o que está acontecendo do seu lado, né? Do seu lado. Uhum. E é uma coisa que até nós já formados, Sim, sim. que já temos uma formação, se a gente não se policiar, Uhum. a gente fica imenso, vira aí uma pedra solta. É. Sem ter esse... É importante você conhecer o mundo, mas você tem que conhecer sua aldeia também, né? Sua tribo, sua Sim. gente. E a gente tá perdendo um pouco isso, infelizmente. Há muito tempo. Eu fico pensando assim, como que a geração atual vai conseguir criar memórias, né? Porque vai acontecer, talvez, não sei, de criar uma memória sobre algo que aconteceu com a Coreia, e aí ela vai lembrar mais do que aconteceu com a Coreia, hipoteticamente, igual você citou o exemplo, do que o que aconteceu com a vizinha, com um primo, ou então num almoço de família, alguma coisa assim, porque está sendo valorizado mais o que
a cultura que vem do exterior do que a cultura nossa aqui, né? O que vocês acham disso, assim? Eu acho que é impossível você lutar contra É impossível a lutar internet. contra. É impossível. Inclusive, a gente já está numa época que vai entrar a inteligência artificial, né? Já Então, entrou, né? mas não é, ela ainda é algo que está germinando, Aham. né? Ela não domina. Mas muito pior do que isso, para mim, seria esses streams de filmes americanos, por exemplo. Porque assim, eu acho que a Coreia nem é o problema maior para mim é os Estados Unidos. Porque a gente, desde a época da televisão, a gente consome a cultura americana. Enlatados, né? Só filme americano. Aí você entra pra esses streams, só filme americano. É tudo com arma na mão. Entende? É tudo de guerra. Ou é assalto, ou é crime, ou é assassinato. Então, assim, as crianças estão assistindo isso. Os adolescentes estão assistindo a isso. Porque a minha adolescência, a gente assistia a Globo, que é uma porcaria também. Tanto é que quando eu tive a minha casa e meus filhos, televisão não entrou. Só entrou televisão na minha casa quando rolou videocassete. Que aí eu alugava filme para os meninos assistir. Mas meus filhos não assistiram a Globo. Até hoje nenhum deles vê novela. Entende? Porque eu acho assim, o maior perigo para mim do Brasil inteiro, já que a gente está falando de globalização também, é essa mídia que a gente tem. Né? Um jornal nacional é uma tragédia para mim, assim. Eu não dou nem conta de assistir. Sabe? Que é uma enganação completa. Então, aí vem novela que é a mesma coisa. Sabe? Vai criando. E o brasileiro está sendo educado por isso. Pelo Jornal Nacional, pelas novelas da Globo ou da Record. É novela. E a vida não é isso. Entende? Então, os jovens estão grudados nos streams de filmes, os velhos estão grudados nas novelas. Então, a realidade em si, ela não é vivida mais por ninguém. Percebe? Assim, não há, eu acho assim, uma sociedade atualmente que viva a sua realidade. Perdeu-se, né? Essa questão de conviver. Perdeu porque as pessoas estão grudadas ali, entendeu? Nas telas. Não é só do celular, é da TV e do celular, do notebook, né? São os jogos, é tela. Ou seja, são coisas que se consomem e que não precisa pensar. Você só precisa consumir. Ou seja, não se cria uma sociedade pensante, crítica, principalmente quando as notícias que vêm, elas já vêm com um subtexto para te enganar, para te conduzir para o lado que aquela empresa quer que você seja conduzido. Percebe? Então, assim, é muito complicado. A gente vive num mundo, por exemplo, que a própria extrema-direita está ganhando no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, é um problema do planeta. Então, o caminho que as coisas estão tomando, eu acho assim que não tem nem volta. Percebe? Eu não sou pessimista. Mas se você for ver a realidade, o que a gente pode fazer? Né? Que utopia a gente pode levantar diante de um quadro tão distópico desse que a gente está vivendo atualmente? Então, é complicado. É complicado. O que você acha disso, Douglas? Tem alguma coisa a comentar? Daí vem a importância dessa questão da minha bandeira maior, que é essa bandeira da arte. A arte faz você refletir sobre alguns temas. A arte genuína, a arte primal, a arte ali em loco. Você vê uma roda de capoeira ao vivo é uma coisa. Você vê uma roda de capoeira por um vídeo no YouTube é outra coisa. Pode ser um caminho também. Mas é uma coisa... Você ver aquela experiência em loco, você vivenciar aquela experiência em loco, como acontece muitas vezes aqui, o Clube Literário é esse lugar da gente ter essas vivências, né? Muitas vezes você tira aquele menino do celular
ou nós mesmos do celular. Sim. Estou falando os meninos, mas o chicote também estrala. Não é só em criança. Exatamente. Você vivenciar uma roda de violão ao vivo, uma roda de capoeira, um teatrinho, um livro. Porque é muito engraçado você ver a imagem de um bebê passando o dedinho numa revista que ele acha que a revista é touchscreen. E não tem essa vivência na mão, sabe? Então isso é muito importante para nós mesmos. Sim. Você vivenciar as experiências, não consumir as experiências que outras pessoas estão vivenciando por você. A questão do pensamento crítico que a minha colega falou. Isso é uma palavra-chave, né? Consumismo. Total. Só se consome, assim, a gente tá comendo o planeta, inclusive, né? Como E diz o simbolicamente, Krenak, né? Simbolicamente, a gente tá fisicamente. comendo o planeta. E vai chegar uma hora que a gente já não vai ter o que comer. Porque as coisas estão caminhando realmente para um extermínio da própria população, né? Da humanidade. Que o planeta vai sobreviver, nós não. Percebe? Assim, é algo que já está comprovado, né? Tanto é que os bilionários já estão caçando outros planetas aí para eles exterminarem, porque aqui eles já estão quase conseguindo, sabe? Então, é muito triste, né? É uma realidade, assim, muito, muito triste. Mas se a gente desiste de fazer alguma coisa, sabe? Se a gente já dá como encerrado, aí fica pior ainda, né? A gente não pode desistir. Não podemos desistir. Não, em hipótese alguma. A gente tem que morrer lutando, sabe assim? Contra essa distopia toda que se instalou no planeta. Morrer lutando, tentar lutar e ter a certeza que nunca vamos vencer. Nunca. Mas é outro processo, né? Não lutar já é perder, né? Exato. Então, eu acho que enquanto tá lutando, você tá lutando. É totalmente diferente de você já desistir e perder. Isso é impossível, né? Então a gente tá na resistência, principalmente a arte. A arte acho que é a melhor, né, bandeira mesmo pra gente carregar numa luta, sabe? Assim, de estar tentando levantar justamente o pensamento crítico das pessoas. Sabe assim, não é só exibir, não é o artesanato, é a arte é que provoca, sabe, que instiga, que tenta fazer o ser humano despertar, tenta fazer a pessoa pensar, tenta trazer a pessoa, né, para essa realidade e para que ela saia desse consumo que consumiu a mente dela. Complexo. Muito. Gente, dá pra gente discutir isso dá aqui, não. Teria que ficar muito tempo aqui pra gente esmiuçar, né, todos os significados. Vamos voltar para Pirapora. E aí, falando sobre isso, sobre Pirapora, você não nasceu aqui, né, Vilmara? Não, eu fui gerada aqui. Foi gerada aqui e o Douglas... Reza a lenda. Reza a lenda. Reza a lenda, corre na boca miúda da família, que eu também fui gerado aqui. E olha a coincidência. Olha que interessante. Coincidência. Que Tá os meus pais tiveram uma briguinha, uma brigona, que foi separação. A minha mãe veio de São Paulo pra cá. Aí o papai veio atrás. Ele veio atrás. Disse que eu já saí daqui encomendado. Entendi. Eu já saí Entendi. minha mãe com 6 meses. Então é uma Tenho coincidência certeza aí. de que eu realmente fui gerada aqui, né? Quando meu pai transferiu pra Lagoa Santa, eu já tava 6 meses lá na barriga da mames. Apesar de vocês não terem nascido mesmo aqui, mas estão aqui, o que significa pra vocês serem de Pirapora ou estarem em Pirapora nesse momento? Qual a importância ou Pra significado disso pra mim, vocês? Que eu acho que eu já até evoluí essa ideia aqui, porque aqui é minha raiz. Sua raiz. É importante demais. Pirapora me restaura, Pirapora sempre me traz para eu própria, me fortalece. Então, é importantíssimo Pirapora para mim, independente de todos os problemas que eu vejo aí, que eu critico pra caramba, falo mal, sabe assim? Mas amo porque eu me sinto bem aqui, por ser essa minha base, por ser essa minha terra. Eu
sinto que eu sou daqui. Uhum. Posso não ter nascido aqui, mas fui gerada aqui, vim aqui a vida inteira. Então, assim, ninguém me tira isso. Saca? Assim, então, a maior importância pra mim é isso. Assim, eu não tenho em lugar nenhum isso. Só aqui. Massa. E você, Douglas? A mesma coisa. Mesma coisa? Essa questão do pertencimento, de saber de onde eu vim, mesmo não tendo. E ao mesmo tempo que tem essa certeza, essa questão familiar, essa questão dos amigos, um turista também. Apesar de eu pertencer, eu ainda não pertenço. Entendi. Então, essa questão da família Uhum. e da família que a gente escolhe, que são os amigos. Sim. E isso ninguém tira da gente. Você pode ir para Nova York, para Paris, Não para adianta. qualquer lugar. Aonde a sua história começou a ser escrita, Uhum. você tem um vínculo ali. Na minha opinião, é essa. Ô, gente, obrigado, viu? Obrigado pela presença. A gente tá chegando agora no final do podcast. Esse foi o 3º episódio, pessoal. Obrigado, Vilmara. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado mesmo. Esse foi o 3º episódio do podcast Eu Não Sou Daqui, Memórias em Movimento. E em breve, os 3 episódios serão publicados nas plataformas digitais para toda a comunidade acessar. Boa noite, gente. Salve, salve, comunidade, todo mundo. Boa E noite. até breve. Salve, salve!